Gente, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Eu quero crer, eu espero que você esteja muito bem. E se for o caso você não estar bem, que você possa ficar muito bem. Eu quero compartilhar com você hoje mais um texto da Palavra de Deus e que essa palavra ela possa entrar no seu coração, na sua mente e literalmente ela possa fazer um grande renovo na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Que essa palavra ela possa transformar a sua vida, que ela possa renovar os seus pensamentos, que ela possa te inspirar. A inspiração de Deus é algo extraordinário. Por quê? Porque quando Deus inspirou Noé, num período que não chovia, num período que não tinha chuva, Deus fala para Noé, constrói uma arca. E Noé, quando vai compartilhar aquilo ali, as pessoas zombam, as pessoas caçoavam dele, chamavam ele, zombavam ele de todas as formas, né? E ele leva mais de 100 anos construindo uma arca. E você não lê em texto nenhum tipo de motivação, Deus falando para ele todos os dias, faça. Deus inspirou ele quando deu a ordem para ele fazer, e aquela inspiração foi combustível para ele avançar, para ele cada vez continuar. Então, quando você tem uma inspiração de Deus, você não precisa que todo dia alguém dê um tapa nas suas costas, um tapinha, dizendo, olha, vambora, prossiga, porque você está inspirado a completar aquela obra. A mesma inspiração está sobre a vida de Caleb, o homem que esperou 45 anos por uma bênção e já estava com 85 anos, esperou 45, a promessa foi feita para ele com 40 anos e 45 anos depois ele foi tomar posse dessa vitória. E para muitos ele já estava velho, já estava fraco, talvez desanimado, e ele diz que não, ele diz em minhas palavras que o tempo só o fortificou, o tempo foi bom para manter ele inspirado, manter ele ali no foco da promessa. E como que uma pessoa leva 40 anos esperando uma bênção e assim, às vezes a gente espera muito menos. Talvez a gente está esperando há 2, 3, 5, 10, 15, 25 anos e a gente já está mega desanimado, a gente já está querendo largar tudo. E o que passa na cabeça de um homem desses? Ao meu ver, ao meu entender, cada dia que passava, eu creio que ele falava, falta um dia a menos. Se já passou um dia, agora há um a menos para que a minha promessa chegue. Na questão de Noé, muitas pessoas zombavam, ficavam nas palavras de hoje zoando ele, e ele recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus não é palavra de qualquer um. A palavra de Deus não é uma palavra de autoajuda, mas ele ficou focado. Ele foi para o seu objetivo e realizou. Talvez levou muito tempo, porque não era um carpinteiro, talvez não era um arquiteto, não era um engenheiro, não era um fabricante de barcos. Levou o tempo que foi necessário e ali acolheu ele e a casa dele. Então é interessante você saber que eu creio que você está debaixo de uma palavra. E eu também creio que muitas coisas vêm acontecendo para você desanimar, seja ela no campo espiritual ou no campo físico. Muitas coisas vêm acontecendo para você desanimar, para você largar tudo, para você abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas não pare, você está debaixo de uma palavra, e essa palavra ela se renova dentro de você todos os dias, ela é combustível para você. A própria Bíblia ela fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então creia que amanhã terá motivos, notícias, sentimentos para comemorar. O texto que eu quero falar com você hoje não é esse que nós estamos falando, mas se encontra em Jeremias, o profeta Jeremias, o capítulo 18, apenas o versículo 2. Na verdade, 2 e o 3, tá? Pra gente, ali já vai dar para nós debruçarmos sobre essa palavra, e eu acredito que o assunto vai ser muito, muito mesmo relevante para a sua vida. Diz assim: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirá minhas palavras.
desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre a rodas. E ali ele vai dar continuidade, falando de como vaso na mão do oleiro, assim somos nós, enfim. Mas o que eu quero falar, para começar essa conversa, é sobre 3 pontos principais aqui, logo no versículo 2. Ele diz assim: desponte. Essa palavra pode servir para levanta, se posicione, erga, levante a cabeça, avance. Ele está dizendo, olha, desponte e desce. Para onde? Para a casa do oleiro. E só lá eu falarei contigo. Então você vai ver aqui que Deus quer falar com Jeremias. É claro que o conteúdo de Jeremias, os conteúdos de Ezequiel, eles são históricos, eles são proféticos, eles são futuro, eles são presente, eles são momento, eles são ali do povo que vai ser levado a cativeiro, enfim, tá? Você pode abrir para todos esses lados, né? Para cada um vai ter uma visão dentro desse contexto, mas pegando de forma muito literal mesmo. Às vezes na nossa jornada você precisa se colocar de pé. Como eu falei aqui, não é fácil. As questões da vida sobrecarregam. Às vezes a igreja, pessoas à sua volta sobrecarrega. Isso é normal. Você vai ver que Paulo, ele é alguém que escreve carta à igreja de Coríntios ou igreja difícil, né? O pessoal é onde ele mais fala sobre organização, sobre o dom, sobre falar em línguas, sobre ordem, decência. Ele vai começar a colocar, sabe, uma doutrina muito forte sobre essa igreja. Claro que a doutrina é bíblica, tá, irmão? Não é costume, não, é doutrina. E ali ele vai começar a apontar algumas coisas que a igreja, ela era muito forte, muito firme, mas também as pessoas eram bem complicadas. E eu vejo, né, a preocupação de Paulo quando ele escreve essas cartas, tanto a primeira quanto a segunda, e outras também que nós não temos em mãos, mas sabemos que pelo alguns relatos ele escreveu outras cartas que não chegou aí ao nosso conhecimento, mas sempre uma preocupação. E as pessoas são muito difíceis. No entanto que Paulo começa a jornada com uns e não dá para prosseguir, ele precisa trocar ali de pessoas devido à forma, né, diferente de trabalho. Enfim, tem pessoas que vão pensar diferente de você, mas caminhando na mesma direção. Tem pessoas que vão pensar diferente de você e não vão estar caminhando em direção nenhuma. Tem pessoas que vão pensar diferente de você e vão estar paradas. E tem outras que vão estar pensando diferente de você e vai estar andando para trás. Então, é difícil. Então, às vezes, você que é um líder, você está ali sempre, né, dando uma palavra de liderança, uma palavra pastoral, incentivando, mas às vezes a pessoa não pega, ela não entende, ela não quer ouvir aquilo ali, ela não é submissa, ou ela quer tentar do jeito dela e está tudo bem. Se ela quer ter uma experiência empírica lá, vivendo do jeito dela lá, aprendendo, às vezes caindo, às vezes tropeçando, é com ela, você tem que dar a direção. Você tem que ensinar o caminho, você tem que apontar para onde ela tem que ir. Agora, a questão de ir é dela. Então tem momentos da nossa vida aqui que você vai ouvir palavras de liderança, você vai ouvir palavra pastoral, você vai ouvir palavras de amigos que querem o seu bem. Mas você tem que se posicionar. Por mais que eu receba uma palavra de um amigo, de um pastor, e eu continue na inércia, eu não me mexo, eu não saio do meu lugar, aquela palavra ela vai sempre encontrar em mim uma grande dificuldade para minha questão, para minha vida, ela agir. A palavra já foi liberada, mas eu não me posiciono em nada, eu não faço nada, eu estou prostrado e quero ficar prostrado. E ali, sei lá, de alguma forma entrou um conforto, eu fiquei confortável ali, eu criei hábitos ali, de alguma forma eu estou estagnado. E aqui ele está dizendo, olha, desponte, levanta-te, erga-te, se posicione. Depois que você se posicionar, agora você desce a casa do oleiro. O interessante é que eu já trabalhei em olarias, né? Hoje bem difícil, mas trabalhei em olarias. E o interessante da olaria é que ela tem processos, né? Desde a escolha do barro, eles pegam o barro, selecionam o barro,
E eles colocam esse barro em um triturador. E ali aquele barro, ele vai passar pelo primeiro processo de ser triturado ali. Quando ele passa pelo processo de ser triturado, começa a ter ali tipo uma graxa, um óleo, que começa a pingar sobre o barro. E ali, com o óleo, ele passa por uma outra forma de ser triturado. Ele vai ser triturado. Lá na frente, depois que ele está bem triturado, tem como se fosse uns ganchos em cima para pegar qualquer tipo de sujeira, de galho, de pedra, enfim, vai pegar aquilo. Depois que pega, desce um pouco mais de azeite e ele vai cair dentro de uma prensa. Quando aquele barro cai dentro de uma prensa, já com aquele óleo, ele vai criar um modelo da prensa, porque o óleo traz essa facilidade dele ser modelado. E aí aquela prensa, que o barro já está, aquela tabatinga, ela já está envolvida em um óleo, quando a forma vem comprimindo, ela comprime por um tempo e ela solta. Quando ela solta, o barro já criou um formato. E aí desce tipo uma forma de uma guilhotina de arame e ela vem cortando do tamanho exato, no formato exato. E aí ela sai da máquina. Pessoas vêm, pegam aquele tijolo, aquele vaso, bota em um carrinho e leva para a parte seca, a exposição do sol. Põe na exposição do sol, cobre e deixa ali por alguns dias. E aí quando eles vão ver o vaso ou o tijolo como ele está, eles procuram ver se tem rachadura, e dependendo da rachadura ele já não serve mais. Então eles pegam os que serviram, colocam em um outro lugar e ali eles vão atacar fogo. Eles ateiam fogo ali e ele queima para endurecer e ter rigidez. Depois que acontece isso, ele está pronto para venda. Percebeu o processo? O processo foi a seleção, né? E o interessante é que muitos são chamados e poucos são escolhidos, e às vezes muitos se colocam na posição de ser escolhido, né? Muitos são chamados, mas poucos querem renunciar, poucos querem abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades, poucos querem. E os poucos que querem, ele vai passar por esse processo onde vai receber um azeite. E aquele azeite vai permitir que ele receba flexibilidade para se adequar à forma. E aquele óleo, ele dá essa mobilidade para ele receber a forma, o formato que a forma tiver. E aí quando ele recebe esse azeite, vai ter o cata pureza, aquela questão de arrancar aquilo que não é puro, aquilo que não é bom. E aí ele já está pronto para entrar na prensa e depois sair dali um vaso, um tijolo, enfim, o que for. Então eu vejo isso muito como um processo que nós às vezes passamos. Porque ele vai falar, desce a casa do olheiro, e ele vai descer. E ali no momento que ele está fazendo aquele vaso, Deus começa a falar com ele da modelagem, o vaso que cai e quebra, sabe? O vaso que sai da mão do olheiro ali e ele se quebra. E aí o olheiro pega aquele vaso de novo. E aí qual é o processo? Ele pega o vaso novamente que se quebrou, aí ele amassa, precisa amassar, pôr um pouco mais de azeite para ter mais liga, e ele começa de novo a formatar, começa de novo a fazer o formato do vaso, até o vaso ficar do jeito que ele quer. Põe para secar, depois que ele está seco, queima o vaso para que ele possa fazer aquele formato, naquela rigidez, e dificilmente quebra. Claro que eu estou falando de uma proporção humana, né? Em questão ao material, você quebra ele facilmente, mas na proporção que ele é rígido, ele é forte, ele é muito forte. Dependendo do barro, dependendo da liga do azeite que você coloca, ele fica muito resistente, muito. E aí muitos vão envernizar, muitos vão de alguma forma passar uma cobertura de cimento para ficar mais rígido, enfim, mas aí já é o externo, mas o interno é feito dessa forma. E aí ele está ensinando, falando com Jeremias, dizendo, olha, o vaso caiu, quebrou, não poderia eu fazer com a nação de Israel como eu faço com esse vaso. E é assim que ele faz conosco. Se nós entendermos o processo, nós viemos do mundo, né? Nós fomos chamados, ouvimos, de alguma forma nós permitimos que o Espírito Santo
falasse ao nosso coração, fomos convencidos, reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinho, porque nós não podemos produzir salvação. A salvação só vem de Cristo Jesus, só dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É só por ele. Ele é o acesso, ele é a porta, ele é a fonte, ele é o alimento, é ele. E aí, no momento que eu entendo isso, eu passo a fazer parte dessa família. No momento que eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu faço parte dessa família. Então, nesse momento, a gente precisa entender que Ele é nosso Pai. Independente do formato que você teve de pai, formato que você teve de família, agora você faz parte da família de Deus, agora você é filho de Deus, Ele te adotou, você agora foi adotado por Ele. E quando você é adotado por Ele, você passa a ser filho. E como filho, você é justificado. O que é justificado? Os seus pecados, Ele apagou. Você é uma nova criatura dali para frente. Você foi justificado foi pago o preço, você está quitado, você é regenerado, é uma nova criatura, você nasceu de novo. E agora a gente trabalha com nossos passos em busca de santificação, pela qual ninguém verá. Se você não se santificar, você não verá a Deus. E aí esse é o processo. Esse é o processo que agora nós vamos fazer parte de algo maior. E aí não tem como eu receber isso, eu viver isso, eu fazer parte dessa família. Outrora a gente estava fora, outrora a gente estava fazendo tudo que era errado, tudo que era enganoso, né? Para quem já viu aquele filme Quarto de Guerra, tem uma parte que eu acho muito linda, que é a parte daquela senhora que tem Alzheimer. E o filho dela olha para ela e fala: a senhora foi uma cristã, né, fiel a Deus, e olha aí como é que a senhora está com Alzheimer. Eu nunca servi a Deus, eu sou rico, eu sou bem sucedido. E ela, a fala dela ali para mim, para mim, eu lembro do filme no todo, o que mais me marcou foi uma das partes que mais me marcou foi essa. A parte que ela fala: o mundo é uma grande ilusão. O mundo é uma grande gaiola. E essa gaiola está com a porta aberta. Só que lá dentro tem uma comida fácil, tem uma bebida fácil e muitos estão lá dentro. Mas a porta está aberta. Uma hora essa porta vai fechar. Quem está fora está livre. Mas quem está lá dentro vai ficar preso e não sai nunca mais. Então a facilidade da comida ali, a facilidade da bebida ali, é para que a pessoa esteja presa sempre ali. Ela vai preferir estar presa do que solta. Eu estava lendo esses dias um contexto muito legal que fala que quando os escravos receberam a carta de alforria e eles foram libertos e eles foram viver a vida, e o cabo de aproximadamente um ano, talvez um pouco menos, eles voltavam aos seus senhores e pediam para eles empregá-los, colocar como escravo novamente. E a pergunta era: mas por que vocês lutaram tanto por liberdade? Claro que eu não estou generalizando, muitos foram viver sua vida, mas muitos também voltaram. E aí falaram: a gente não sabe o que fazer. A gente foi acostumado com alguém dando ordem, com uma rotina, com um padrão que tinha que ser feito mesmo debaixo de algumas chibatadas, mesmo debaixo de alguns castigos, mas a gente sabia o que fazer. Agora que nós somos por conta própria, nós não sabemos o que fazer. Então nós estamos sem propósito de vida. É a mesma coisa alguém que às vezes trabalha com carteira assinada e de alguma forma foi mandado embora e agora ele tem que correr atrás do seu. Ele se sente muito mais, ele vê que é muito mais complicado, porque antigamente ele tinha um horário para levantar, o que fazer, chegava lá, às vezes é aquela rotina sempre, o salário era pouco, ele reclamava do salário, mas ele tinha uma rotina. Agora que ele trabalha por conta própria, se ele não souber se educar, ele não vai ter hora para acordar, não vai ter hora para trabalhar, não vai ter hora para ficar, não vai entender os dias que tem que ir, os dias que ele pode folgar, e aí acaba se perdendo e vai voltar novamente para o trabalho secular, para o trabalho que ele sempre odiou, mas agora ele está vendo que ele prefere aquele lado que talvez viver com o seu próprio recurso. E aqui nós estamos vendo isso. Eu gosto desse texto de Jeremias porque é um barro. O barro, ele nunca vai ter mais poder do que o oleiro, né? A Bíblia diz sobre o
o servo nunca será maior do que o Senhor. A criatura nunca será maior do que o Criador. Então, meus irmãos, se posicione, se coloque de pé, vai na direção do que Deus quer falar, do que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer através de você, e se submeta se tiver que passar, como foi passado numa olaria, pelo processo. Vai ser amassado, vai precisar de azeite, lógico, todos nós precisamos, vai precisar suportar algumas calorias, vai ter que resistir a não rachar, não quebrar, mas depois vai valer a pena. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa palavra possa entrar na sua vida, que essa palavra possa te inspirar, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Eu não estou aqui para te motivar, não estou aqui para te dar palavras de autoajuda, eu estou aqui para liberar uma palavra de Deus que ela vai te inspirar, ela vai te alimentar, ela vai te manter no foco, ela vai desenvolver o que precisa ser desenvolvido na tua vida. Então, esteja atento à voz do Senhor. Se está parado, se está sentado, se está deitado, se coloque de pé, vá em direção ao que Ele quer para você e se submeta, porque no momento que você se colocar de pé e ir, lá você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver que quando Deus fala com Abraão, Ele fala para Abraão sair da sua parentela, da sua casa, da casa do seu pai, e vai para um lugar. E nessa jornada, Deus vai conversando com Abraão. Abraão vai conhecendo Deus nessa jornada. A mesma coisa acontece com Moisés, nessa jornada ele vai conhecendo a Deus. A mesma coisa acontece com Jacó, naquela jornada da vida ali, ouvindo Deus, ele vai aprendendo muito com Deus. Ele vai criando identidade, ele vai criando caráter e tantas outras coisas. Você vai ver que na jornada de José, é muito Deus na vida de José. Você vai ver que na jornada de Daniel, na jornada de Sadraque, Mesaque e Abidnego, você vai vendo que na jornada de Ruth, na jornada de Noemi, na jornada de Esté, de Mardoqueu, tantas pessoas, na jornada de Davi, tantas pessoas que se posicionaram e foram andando, e na direção do Senhor ele vai falando. Na direção que você caminha para o Senhor, você vai tendo mais percepção, você vai entendendo mais qual é a vontade dele. Tem um texto em Ezequiel que eu amo, que é Ezequiel 47, que diz sobre as torrentes de água. Ele diz que um homem mediu 1000 côvados, 500 metros, e alguém foi atravessar e a água estava rasa. Ele mediu de novo e a água estava no joelho, ele mediu de novo, a água ainda estava nos ombros. E teve um momento que ele falou, não dá mais para andar, só dá para mergulhar. E eu acredito nisso. Deus não quer que você fique molhando os seus pés no Evangelho. Deus não quer que você fique molhando o seu joelho no Evangelho. Deus não quer que você molhe, esteja com água só até aqui no Evangelho. Ele quer que você mergulhe. Elias vai dizer, até quando cochearás entre dois pensamentos? Escolha hoje quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Se é Deus, irmão. Confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe poderosamente. São os meus votos para você, que sejam votos de paz e prosperidade. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.